salve, pessoal. Começa aqui mais um Rotação de Culturas, né? Eu junto com o Renato, mais um episódio junto aqui, né? Trazendo cada vez mais convidados aí para falar um pouco do nosso setor de forma abrangente, né? Lapidando todos os lados que a gente fala de vendas, marketing, inovação. Agradecer também principalmente Notícias Agrícolas, né? Que é a TV na qual a gente está presente transmitindo esse programa. E sempre no mesmo dia, né, Renato? Sexta-feira, 5 horas da tarde. Compromisso marcado com a gente aqui, terminando as rotinas do dia a dia. A gente senta aqui e fala um pouquinho com os nossos convidados. E hoje convidado especial, né, Renato? Nossa, eu sou fã desse cara, né? Eu acho que teve um podcast nosso aqui que eu até citei o nome dele. E sempre nesse intuito, né, de plantar ideia, colher resultados. Foi para mim, foi um dos caras mais visionários do agro, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas apresentações sobre como a agricultura brasileira é diferente do americano e do europeu, porque os jovens estão vindo para a agricultura. Não é que nem os Estados Unidos que o jovem vai para a costa oeste ou para a costa leste, né, trabalhar com tecnologia ou com finança. O jovem brasileiro está voltando para o campo. E esse cara viu há 10 anos atrás, falou, pô, eu tenho que preparar esse jovem para ser melhor do que o pai dele. E ele vai falar sobre isso para nós, né? Então, eu tô te dando um spoiler aí, você apresenta ele. Não, e tem outro spoiler. Essa semana eu tava em Singenta e o Roberto, né? A gente fez uma conversa com o Roberto. O Roberto citou muito desse fato do passado, desse branding da comunicação, dos projetos, né? Quando saiu o Otto, Cia Agrícola, várias coisas, tava comentando, e a gente comentou do nosso convidado aqui. Então, Renato... Para quem quer conhecer de marketing, hoje é o dia. Né? E aí, Renato, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui hoje, né, nesse seu novo desafio de carreira. Eu também sei que tudo está, às vezes, um tanto quanto conturbado para se deslocar, mas, de novo, queria agradecer seu tempo estar aqui. Então, por favor, faça as honras. Para mim é um prazer, ainda mais ouvir essas palavras aí que... exagero. Acho que a gente... agradeço pelo convite. Espero que a gente bata um papo bacana aqui, falando um pouco do agro, do marketing, do agricultor, né? Que é o centro de tudo quando a gente pensa em como uma empresa vai levar a tecnologia para ele, né? Legal. Agradeço. Mas assim, vocês exageraram. Não, exageramos não. Sentindo... Não, e até é legal, Renato, você, né, começarmos isso, você também contar o que, né... Eu sempre falo, até hoje eu falo para minhas filhas, né? Cara, faz agronomia que você... vai se achar, né? Eu me achei na agronomia, eu comecei a fazer engenharia mecânica, não deu certo, fui para agronomia e me achei. Você também é agrônomo. Sim. E como que você desenvolveu essa paixão por marketing, de ser um cara tão referência no marketing, vindo também de uma área técnica, né? Como um agrônomo. Eu acho que você contando um pouco disso, eu acho que também já contar dessa sua trajetória, né? Ou como você começou, por onde você passou e até onde foi chegando nesses momentos de carreira e ambições. Não, legal. Cara, a agronomia surgiu porque meu pai gostava muito de cavalo. Aí eu tinha um tio que tirava leite, que produzia leite. E no fim, na hora de prestar o vestibular, a gente nunca sabe o que é, né? Tinha acabado de ver Top Gun, falei, não, você piloto da AFA. Mas a gente, nesse momento, é difícil saber o que você quer fazer, né? E eu tinha algumas ideias de fazer administração, engenharia civil... mas como tinha essa história e tinha o meu irmão que tinha acabado de... Ele formou uns 3 anos antes de eu começar a prestar vestibular em agronomia, em Jabuticabal. E eu estava vendo ele lá rodando o cerrado com a Paratizinha dele, fazendo desenvolvimento de mercado na época. Eu falei, vou fazer agronomia. Mas não tinha certeza do que eu estava fazendo, não. Aí comecei a fazer os estágios e o primeiro estágio que eu fiz foi numa usina, depois fiz um estágio lá em Chapadão do Sul. Você imagina isso em 89, 90, né? Nossa. Como é que era Chapadão do Sul, que hoje é uma potência do agro, já era uma potência, mas uma cidade pequena. Eu voltei e falei pro meu irmão Ricardo, né? Eu chamo ele de Cado. Que mais que eu posso fazer dentro do agro? Porque eu conheci já um pedaço, né? De ir pro campo, passei um mês numa fazenda lá em Chapadão, cruzando aquelas quadras de 1.000 por 2.000 metros lá na Chapada, batendo folha de soja para ver quantas lagartas caíam por metro quadrado, para saber se estava na hora de entrar com a aplicação de inseticida. Eu falei, será que não tem mais nada? Ele falou, não, tem um amigo que é diretor hoje de marketing da Cooperativa Olambra. Vai lá fazer um estágio lá. Aí fui. Era tudo estágio de férias ou de... Lavras, eu fiz Lavras. Lavras tinha
greve que ficava 2 meses. Então eu aproveitava e fazia estágio também. Você é formado onde? Eu não é as pilhas solteiras. Tem muita greve, né? As federais e as estaduais. E aí eu fazia esses estágios. E eu fui para a Cooperativa Olambra, era um projeto muito bacana, que era vender a marca Olambra, que era uma marca conceituada, pegando indústria que estava ociosa e colocando a marca Olambra em milho, em lata, em massa de tomate, extrato de tomate, para ir para o supermercado Sé, na época, aqui em São Paulo, que tinha lá um buffet com a marca da Olambra. Sensacional o projeto. E eu entrei nesse projeto, comecei a visitar o supermercado e entender de branding, de usar uma história rica que a Olambra tinha. Aí falei, pô, esse troço é bacana. Aí virei pro meu irmão e falei, você tem algum outro amigo que tá faz coisas diferentes? Ah, não, vamos fazer um estágio agora. Ele me ajudou muito. Vamos fazer um estágio agora em exportação de frutas. Aí fui lá pro Espírito Santo, toda a parte de pós-colheita. Aí eu falei, pô, tem uma área interessante em agronomia, que é o que está depois da porteira, né? E aí me formei, não quis procurar emprego, falei, vou para os Estados Unidos buscar uma extensão curricular em marketing, pedi dinheiro emprestado lá para o meu irmão, pedi dinheiro para o meu tio, que era um padrinho, falei, pai, a última coisa que você vai me pagar na vida é essa passagem de ida e volta com validade de 1 ano, porque eu quero ficar 1 ano lá nos Estados Unidos. E fui. E comecei a fazer cursos lá de marketing, que eles chamam de Extension School. Você faz uma matéria dentro do currículo da universidade. Fiz em Harvard, fiz na Northeastern, lá em Boston. E chegou uma hora, depois de 2 meses, acabou o dinheiro. Aí comecei a trabalhar de busboy, assistente de garçom. Nem garçom eu fui. Mas fazia meu dinheirinho, pagava os cursos. Voltei depois de 1 ano. E falei, cara, é um negócio que eu quero fazer. No fim, meu primeiro emprego foi como analista de marketing na Olambra, onde eu tinha feito já uns 2, 3 estágios. Isso que ano foi? No primeiro? 95. 94 eu fiquei nos Estados Unidos. E aí, vi a Copa lá dos Estados Unidos, eu tava lá. E lembro também que Senna morreu em 94. Foram 2 coisas que me marcaram. Falei, pô, eu queria estar... Foi bom que eu era brasileiro, estava na Copa lá, consegui ver um jogo. E a história do Senna lá, em 94. E aí, em 95, entrei. Depois surgiu a oportunidade de fazer uma... E aí foi assim que marketing surgiu. E depois eu não estava no negócio de agricultura, porque surgiu uma oportunidade na Brahma Skol, na época, que depois virou Ambev e etc. E eu fui ser o que eles chamavam de GVO da marca Skol, que não tinha nada a ver com a agricultura, nada a ver com a agronomia. Era quase GVO era gerente de vendas e operações, mas não tinha nada de gerente. Isso era um RTV de cerveja. Cuidava de 2 distribuidores. Era um trade marketing. Cuidava de 2 distribuidores, um em Aparecida, outro em Cruzeiro. E aí fiquei um tempo com a marca Skol. E aí eu tinha feito uma entrevista na Sandoz, logo que eu voltei. E eu não conseguia entrar na Sandoz naquela época, em 95, porque você tinha que ter carro. Eu estava devendo dinheiro ainda para o meu irmão que eu precisava pagar, como é que ia ter carro, né? E eu acabei que fiz a entrevista e não passei, porque... Só que nessa época que eu estava na escola, a vida é negócio engraçado, né? Porque eu tinha operado o joelho, morava eu e um amigo, eu saí, esse cara tinha ido viajar, e na época tinha secretária eletrônica, e eu tinha que passar no apartamento para ver se tinha alguma correspondência, pagar a conta, etc. Aí eu fui lá e apertei lá a secretária eletrônica, tinha lá o Renato Guimarães, falando, você fez uma entrevista na Sandoz há um tempo atrás e a gente queria conversar com você, porque agora não é mais para a área de vendas, é para a área de marketing. E como você é um cara que tem um perfil diferente, que estudou marketing e fala inglês, a gente queria bater um papo com você, porque nós estamos num momento que a gente não quer promover o agrônomo que se deu bem em vendas. A gente queria um cara com uma cabeça diferente e tal. Aí fui lá, fiz a entrevista. No mesmo dia que eu entreguei minha carteira de trabalho
surgiu a primeira fusão da história. Não foi a primeira, porque já tinha feito Ciba-Geigy, né? Mas depois foi Ciba-Geigy com Sandoz, formando a Novartis, né? Foi onde a gente... Depois nós fomos do Syngenta, né? Depois Zênica, Novartis, eu era depois, Novozênica. Depois Syngenta. E ali eu comecei a história de marketing dentro da agricultura. Foi quando eu voltei para a agricultura. Peguei como eu entrei no dia da fusão, ele falou, me dá logo essa carteira aí, porque senão eu não vou poder te contratar. Porque agora a gente vai mais mandar embora, em vez de contratar, né? E aí começou aquela conversa de para onde a gente vai, para onde cada um vai, né? Porque tinham 2 gerentes de produto, ou melhor, tinha 5 gerentes de produto na Ciba e tinha 3 na Sandoz. E eu tinha entrado para ser gerente de produto, aquelas produtaiadas mais... enxofre, cobre, Solvirex, aqueles troços que você passava do lado do barracão. Melhor vender Skol, você falou. Pô, vender Skol era mais fácil. Aí eles falaram assim, nessa transição aí, nós estamos precisando de um gerente da marca Ovo Maltini. Porque era da Sandoz Nutrition na época. Você não quer ficar um tempo lá enquanto a gente decide o que vai ser da fusão, né? Porque o Sandoz Nutrition não ia ter fusão, era só a área agrícola. Aí eu fiquei quase 6 meses gerenciando a marca Ovo Maltini. Foi uma baita experiência também. Legal. Então aí me apaixonei mesmo pelo marketing, porque olhei para a agricultura com uma visão diferente do pós-porteira, né? Depois estudei, entendi os conceitos, né? Os 4 P's do Kotler, coisas simples, mas que imagina, em 95... Quem falava de Kotler dentro da agricultura, né? E só que eu entrei num ambiente onde tinha Maércio Rezende. Uma escola, né? Papa do marketing, o cara que eu mais conheci. O Renato, que era discípulo dele e me ensinou tudo durante um bom tempo que eu respondi para ele. E depois também fui trabalhar na Sinagro, um distribuidor, sendo diretor de marketing, respondendo para ele também. Então, assim... tive uma experiência muito bacana no mercado de consumo. Aprendi o que é o marketing, comecei... Na verdade, a gente entrou na Sandoz, já tinha uma estrutura formada, né? Você tinha os gerentes de produto, você tinha a área de comunicação. O que não tinha na época, que é uma coisa que eu acho que começou na Syngenta, era a parte de acesso e clientes mais forte, né? Não, e pensando nisso, até para construir em cima, você trabalhou com marketing em diversos pontos, né? Eu também tive dos 2 lados da cadeira, tanto na indústria como no distribuidor, Sim. Mas eu não fui marketing no distribuidor, né? Você foi o homem de marketing na indústria química, você foi o homem de marketing numa distribuição e agora você é um homem de marketing numa empresa de biológicos, né? 3 segmentos aqui que têm proposições de valor diferentes. Quais são os seus aprendizados e como que você vê as diferenças de proposição de valor, né? De próprio acesso, a própria precificação? Quais são as diferenças desses 3 mundos que você viveu para o cara de marketing olhar e falar, cara, eu tenho que olhar diferente, porque se eu fizer o mesmo que a indústria química faz no distribuidor e eu vou fazer no biológico, não dá certo. Exato. E hoje nós estamos vendo muito disso, né? A maioria das pessoas que estão no biológico vieram da indústria química. E às vezes eu falo assim, nós estamos cometendo o mesmo erro que nós cometemos na indústria química. Como que é isso para você? Eu até acrescento mais um. Eu passei um tempo em sementes também, quando eu estava na Syngenta, quando eu era separado, né? E também é diferente, né? Quando você olha para o marketing tanto de produto quanto de acesso e de geração de demanda do químico para a semente. Olhando para as diferenças, existem. Você tem uma... no CP hoje, né? Em proteção de cultivos, na parte de defensivos, você tem uma... É muito mais forte o marketing e começou há muito mais tempo, né? Lembrando que, acho que em 98 não tinha venda direta, né? Era tudo via distribuidor. E foi uma coisa que começou lá em CP. Então, o CP se estruturou muito. Eram empresas seculares, né? Que eram europeias, americanas, multinacionais, que estavam no mercado há muito tempo. Então, já tinha uma estruturação e um conhecimento embarcado de outras regiões do mundo, né?
E como o Brasil era uma oportunidade, a gente tinha liberdade também de olhar o que estava acontecendo fora do país e trazer e adaptar para a nossa realidade, que tinha aquela história também do... aqui é diferente, né? Isso a gente sempre ouviu. Na agricultura tem muito, né? Você vai lá para o Rio Grande do Sul, eles falam, não, peraí, aqui é diferente. E é mesmo, mas tem um cerne, né? Muito... exato. Mas eu acho que dentro do químico, você tem uma história, uma estratégia meio já embarcada, que vem de muito tempo. Quando eu fui para a área de sementes, e a gente até tentou fazer uma fusão de colocar tudo na mesma pasta, e percebeu que era muito diferente, que o químico acaba tomando tempo. E hoje em dia, quando você olha para o químico hoje, ele não tem mais muita novidade, né? É muito mais do mesmo. Então, são poucas moléculas novas que estão sendo lançadas. Então, hoje, você dentro do químico virou um... commodity, praticamente. Você atende a demanda, porque o cara já conhece teu produto. Lógico que você tem que fazer geração de demanda, etc. Faz parte do jogo. Mas em sementes, ou você faz geração de demanda ou você não vende. Exato. Ou o cara conhece teu híbrido ou tua variedade de soja, ou senão você não vai vender, porque ele quer ver para crer. E a coisa mais importante que ele faz é renegociar a semente, porque é o filho dele que ele vai pôr lá no solo e vai crescer, né? Então, esse já é uma diferença brutal, assim. Como você olha para a área de produto e para a área de acesso e geração de demanda de uma outra forma. É o mesmo agricultor, mas você tem que ter um approach diferente para fazer o negócio acontecer. Quando você vai para a distribuição, aí muda tudo, né? Muda tudo. Você está falando de margens muito mais apertadas. A hora que você está falando do B2C de verdade, que você vai ter que dar o crédito. Lógico que hoje, dentro da indústria, você tem a venda direta, mas ali você só tem a venda direta na distribuição, né? E ou você suja a botina ou você não vende. Legal. Você tem que ir para o campo, você tem que saber o que você vai falar na frente do agricultor, você tem que levar uma proposta, levar conteúdo para ele, porque não adianta só você tomar cafezinho. Você tem dentro da distribuição, e para mim o maior desafio aí é que o distribuidor tem tudo. E quem tem tudo não sabe o que quer vender. Exatamente. Né? Então você senta na frente do agricultor, o cara tem que ser bom em adubo, depois em fertilizante, depois em tratamento de semente, olhando para químico. Aí, tem também tratamento de semente biológico agora, né? Para onde eu vou? Aí você tem que negociar a semente, aí você tem semente de soja, de milho, até outras sementes que vão aparecendo conforme a oportunidade. Agora temos um negócio de gergelim aqui no Mato Grosso. Aí todo mundo correndo para trás entender o que é o gergelim, né? Aí você tem que saber fazer controle de erva, né? Tem que saber de herbicida, você tem que saber de fungicida, de inseticida, você tem que saber de foliar. Tratamento de semente. Tratamento de semente, inoculante, biológico em todas essas. Aí você fala... E aí você tem ainda pior, dentro da distribuição, multimarca. Aí o cara tem tudo isso multiplicado pela quantidade de marca que ele tem lá dentro. Então ele tem, sei lá, um mundo de produto para entender. Como é que ele entende isso? Aí você vai lá e fala, vamos investir um mundo aqui em capacitação. Cara, o cara não fica bom. Você contrata um cara do mercado, ou ele é bom em CP, ou o outro que conhece um pouco mais de semente, etc. Que foi até a casada que quando foi feita assim, gente, não lembro quando foi que casou o portfólio de venda casada semente com Fórmula 1. Isso eu cito como um dos erros que nós subestimamos, né? Subestimamos o mercado. Não, eu era gerente nessa época. Eu falei, cara, não vai dar certo. Eu já tinha passado pela área de semente, eu falei, isso não vai dar certo. Eu era um que acreditava, não ouvia. Mas é um desafio gigante, porque quando você juntou, o cara fazia o número dele e fazia vendendo glifosato. Como é que ele vai? Ele ainda tinha que pensar nos produtos que a gente fazia ele entender e que era importante para a empresa vender, de fungicida e inseticida, e ele ainda tinha que fazer campo de demonstrativo para vender semente de milho? Eu sempre cito essa história, né? Nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Eu sempre cito essa história que eu falava assim, não, nós vamos para a batalha
O agrônomo da Syngenta, ele vai com uma mão direita com uma metralhadora e na mão da esquerda ele vai com as sementes, né? Então ele vai com duas armas. Só que do outro lado tem um cara da Pioneer só com uma mira só de você, né? Essa era a diferença. Então... Ele conhecia muito. E ele conhecia muito. Então, para mim, voltando para a história da distribuição, na distribuição você tem um super desafio. Porque como é que você vai ser relevante para um agricultor se você tem que saber de tudo isso, chegar na frente dele para negociar do começo ali, da semente, do adubo, até as últimas aplicações aí de fungicida e dessecação. Como é que eu vou ser bom em tudo isso, né? E para você, como homem de marketing, você aprendeu muito mais, né? Porque você não cuida só de um P, né? Você está cuidando dos 8, você tem que se posicionar. Pô, eu lembro quando eu estava na distribuição, a empresa que eu trabalhava, nós tínhamos 1.800 SKUs. Se você pegasse 50, 60 SKUs, fazia 80% das vendas. Eu falava assim, pô, o que nós estamos fazendo com 1.750 SKUs? Então você tem que ser muito firme na gestão do seu portfólio, né? E aí, quando faz 1 ano e meio que eu estou no negócio de biológico, quando eu fui para o negócio de biológico, foi uma outra realidade. Porque a maioria das empresas biológico e especialidades como um todo são empresas que estão crescendo, começaram pequena, algumas multinacionais, mas cresceram aqui, né? Nem vieram com toda essa estrutura de... E tem muita área de oportunidade. E é muito diferente. Eu comparo e digo assim, para vender biológico, você tem que fazer que nem você fazia com a semente hoje. Por quê? Você tem 3 fases do biológico. Uma fase que vou comprar e vou fazer um controle, fazer defesa da minha planta com uma coisa mais barata, porque você tem 100 empresas hoje de biológico, você deve ter 300 de fertilizante foliar. Aí você fala, primeiro eu vou usar porque tá mais barato. Hoje nós estamos saindo da história do tá mais barato para eu ter uma performance diferente. Para você mostrar a performance de uma coisa nova que o agricultor tem dúvida, você tem que, de novo, fazer geração de demanda. Você tem que sujar a botina, ir para o campo. E ainda você tem agora, você tem um viés importante que é da história da sustentabilidade. Então você está vendendo não mais produto barato, mas está vendendo um produto que performa, que controla a praga, que faz o trabalho lá dele, controla a doença e ainda tem um viés de sustentabilidade. Mas você tem que ir para o campo fazer geração de demanda. A gente fez eu estou trazendo para as empresas que eu passei as coisas que nós aprendemos lá atrás, né? A gente fez a gente chamava lá na época da Syngenta o Prós e Ação, que era você capturar os insights do agricultor. Fazia uns 5 Prós e Ação por ano em diferentes localidades e falar qual que é a tua dor, né? E depois eu fiz a mesma coisa quando eu passei pela distribuição e vou implementar agora, que eu acho sensacional. Nós temos que ouvir o agricultor de forma estruturada e pedir conselho para ele. E a gente tinha nossos conselhos lá também. E assim, eu ouvi de um agricultor dizendo assim, já fizemos algumas aí, rodadas de conversa com eles, e eles falam assim, cara, eu tenho muita dúvida do biológico. A penetração do biológico hoje deve ser 15%, quem usa. Ou seja, tem um mundo de gente que nunca usou, que não sabe, e quem usou... Não quer dizer que conheceu já profundamente. Então você tem muita dúvida. Que hora que eu posso aplicar? Qual a temperatura da cauda? Com quem eu posso aplicar? Eu posso aplicar um fungicida com um fungicida biológico? Pô, não vai matar, meu? Então, assim, tem muita dúvida. E a gente tem que ir para o campo, tem que fazer a diferença de mostrar para o mercado o que funciona e o que não funciona, né? Eu acho que tem um ponto aqui só que eu acho que é interessante a gente discutir, que eu acho que é um pouco sobre geração de demanda em eras diferentes, né?
você começa a falar de geração de demanda, né, na sua carreira, que eu acho que isso que é muito legal, né, que é um dos grandes intuitos que a gente vem para discutir no Rotação de Cultura, é como que o hábito de consumo do produtor vem mudando entre eras, né? E hoje a gente vive uma era analógica, uma era digital, uma era de inteligência artificial, uma era onde você conseguia impactar o produtor rural em determinados momentos através de formas offline. Depois a gente teve a parte do digital, hoje uma enxurrada de anúncios nesse produtor. Então, a todo momento, hoje o produtor rural, ou como qualquer outra pessoa que consome produto, seja de qualquer segmento, hoje ele é amplamente atacado a todo momento. E aí você começa a gerar, pô, beleza, tá chegando informação? Tá. Só que agora a informação ela é demasiada, né? Então começa a enxergar, a pessoa começa a ter um leque tão grande de opções que ela não começa mais a conseguir pensar bem o que realmente é verdade ou não, ou na verdade tudo pode ser verdade, mas ali com os seus, né, camuflagens ali para que essa informação chegue da melhor maneira ao produtor. E eu acho, pensando principalmente nesse momento, hoje você está numa era do biológico, né, numa era de uma informação excessiva, e lá atrás você estava numa era de um CP, né, pouca informação. Como que você vê essa mudança, principalmente de chegada no produtor rural nessa nova geração? Né, numa geração de demanda anterior, com uma geração de demanda agora para um novo produto, né, nova tecnologia, mudar a cabeça do produtor rural, o hábito dele dos últimos 20 anos assim, pode mudar por causa de biológico. Como que você vê essa mudança de pensamento do produtor rural? E o legal até para complementar, né? Você fala muito de escutar o cliente, né? Eu sempre falo que o cara de marketing é um catalisador. Você sempre fala de botina no chão, né? E você fala de geração de demanda. Nesse seu processo, né? Nessas três empresas, como que você começa a entrar num setor novo e faz essa construção de raciocínio de homem de marketing que você tanto gosta, que o Diogo reforça, né? A geração de demanda que hoje é muito mais, né? Tem muito mais competidores, agressivo, né? A botina no chão e o escutar o cliente. Que são coisas que, cara, que eu às vezes eu tô surpreso como a gente não tá escutando mais ninguém, né? Essa pluralidade que a gente fala, mas nós não escutamos mais o outro lado. Como que é isso? Muito se fala do produtor no centro, mas às vezes a gente tá realmente preparado só para posicionar portfólio. Mudou demais, né? Antigamente, há um tempo atrás, né? Antigamente é feio falar, para parecer que nós estamos ficando velhos. Mas há um tempo atrás você tinha que realmente ir para o campo e mostrar para ele e fazer dia de campo. E era isso que você tinha de opção. As empresas de semente botavam aquelas placas de estrada. Exato. Alguns faziam outdoor, né? Podemos falar disso depois, né? E gastavam dinheirada com essas placas de estrada. Enfim, hoje você tem muito... E você fazia também geração de demanda em feira, né? Porque você tinha o campo demonstrativo ali nas feiras que você fazia. Mas hoje mudou, né? É o que você falou. Tem um mundo de... Você tem que saber como que você vai atacar todas as frentes, usando o digital, estruturando os seus dados, né? De maneira que você consiga extrair inteligência da base de dados que você tem, para que você tenha uma geração de demanda que seja efetiva sem ser over, né? Sem ser demais, do cara falar, pô, não aguento mais o... Mas, não, assim, olhando para o mercado biológico hoje, nós temos que ir para o campo, sujar a botina, ouvir o agricultor, entender quais são as dúvidas e mostrar para ele que o negócio de biológico funciona, né? Então, e usar todas as ferramentas que você tem. Você tem que ir para o digital, tem a mudança gigantesca do... Não digo que é gigantesca, mas tem mudado muito o perfil do agricultor, né? Tem muito mais gente jovem hoje à frente das empresas que há pouco tempo atrás estavam lá na Academia de Líderes, lá que a gente criou, e que hoje está há mais de 5, 10 anos à frente do negócio, e que dobrou o tamanho do negócio, e que ele é um cara muito mais antenado, que busca informação em tudo quanto é lugar, mas que a velha e boa geração de demanda lá, feita com o gerente da fazenda, né, que às vezes não é o dono do negócio, que está tocando e olhando de uma maneira muito mais ampla, é o que funciona ainda, né? Com exceção dos químicos, porque aí você está atendendo demanda mesmo. Ele já sabe mais ou menos. Você tem que ir lá tentar fazer ele trocar o do concorrente, mas eles são muito parecidos em performance e todo mundo já sabe disso, né? Mas no biológico você precisa fazer... Você tem que saber atacar todas as frentes, né? Levar o máximo de informação da maneira mais
amigável, porque você também não pode ser muito, porque você acaba... O cara, em vez, vai falar, não entra na minha fazenda, não, deixa que eu me viro aqui sozinho, porque é gente demais. Imagina a quantidade de empresa que tem hoje. Tem poucas, ou algumas, as que são sérias vão ficar. Mas imagina a quantidade de empresa hoje de fertilizante, de biológico que tem no mercado. Sim. Igual na época do aminoácido, né? Tudo Não, suco isso, de batata. Isso, eu acho que a proposição de valor muda muito, né? Que nem você disse. A venda do químico, o agricultor conhece. Ele conhece pelo ativo, ele conhece o que faz, o que funciona. Então, é uma venda que, para você agregar valor, as empresas de químico têm que pensar em coisas diferentes. A hora que você vai para o setor de biológico, você está entrando numa zona do desconhecido. Exato. E é o que vai mudar. Eu sempre falo da agricultura, é a parte, né, de fisiologia. Você tem que explicar para o agricultor coisa que ele não está vendo, que ele não conhece. Então, o trabalho consultivo é muito maior. E como que é o seu desafio de você fazer isso? Pô, eu estou construindo uma proposição de valor, eu tenho que trabalhar o lado mais consultivo. E como que você faz o seu processo de convencer o seu time de vendas que ele tem que ser diferenciado? Porque quando nós olhamos o mercado, nós estamos trazendo muita gente de químico para o setor de biológicos. E é diferente. E é legal que você viveu o cara de sementes, você viveu o cara de química e agora está vivendo um outro patamar. E você mesmo disse que o cara de biológicos é muito mais parecido com o cara de sementes. Só que nós estamos trazendo para esse mercado muito mais gente que... Assim, é difícil você também não trazer o cara do químico. Por quê? Porque nós estamos concorrendo com o químico, né? O biológico hoje tem 5% do mercado de proteção de cultivo, mas ele vai crescer. E você não está mais competindo só com o biológico contra biológico, né? Você está competindo contra o mercado inteiro de inseticida, contra o mercado inteiro de fungicida. Então, assim, é bom trazer um pouco do cara do químico, porque ele tem essa visão de... Trade-off também. Né? Só que o cara... Para mim, qual que é a grande diferença? Nós temos que ter dentro da Vitia hoje bons vendedores, mas que eles têm que ser muito técnicos. Ele também tem que saber fazer venda, tem que saber argumentar, né? Fazer as técnicas básicas de venda lá que o Zé Rui ensinou pra gente, que a gente usou muito, né? A gente usa em tudo quanto é lugar aquelas técnicas até hoje. Mas ele tem que ser muito técnico. Então a gente acabou de sair de um treinamento gigantesco que a gente olhava para a cultura e até a gente teve momentos lá que a gente olhou para melão, porque a gente tem um negócio gigantesco. Então a gente olhou no treinamento, você não pode olhar só para as grandes culturas, você tem que ir para outras áreas de oportunidade que você tem dentro do negócio de biológico e que tem muito mais fit, inclusive, né? Porque você está falando de produto que vai para a mesa. Então, você tira o químico e põe uma solução muito mais sustentável e etc. E até as próprias grandes empresas hoje de químico já também estão focadas super dentro de biológico, né? Então, às vezes, o portfólio interno da mesma empresa já pode concorrer o biológico com o químico, porque realmente Mas eles estão sofrendo, porque é difícil... É da mesmo jeito que você tem uma discussão de uma empresa que vende químico e semente foi complexo no passado, eles começam a conversar sobre biológico e eles terminam no químico. Porque o químico traz 90% do faturamento. Isso eles vão passar pelos mesmos dilemas que nós passamos, né? Que nem as multinacionais que estão colocando o time de biológicos junto com químicos, você já vê que não funciona, já estão separando. Exato. Renato, tem 3 coisas aqui, cara, e aí o Diogo também é mestre disso, que para mim, assim, você transformou o agro, né? Quando eu falo que eu sou seu fã e eu te acompanho, e você trouxe 3 coisas pro mercado do agro que eu lembro muito bem. Uma você foi um dos primeiros profissionais que falava de CRM e falava de segmentação de cliente, que falava de diferenciação de acesso, né? Então, eu lembro muito bem quando você dava aquelas palestras sobre Otto, que você falava da importância de CRM, tinha um CRM lá que era Pivotal lá, que, cara, eu falava, puta que eu pariu, esses caras tão doidos. Eu olhava ele falando, Depois você foi um cara que foi o primeiro cara visionário de falar, cara, o agricultor jovem está tomando conta e eu preciso fazer um programa de fazer esse cara ser fiel à minha marca. Você criou o programa de sucessão.
E depois, quando você estava na distribuição, você olhou o digital de uma forma muito diferente. Eu fazia estudos, né? Eu gosto muito do NPS, e eu comecei a fazer estudos do NPS de falar assim, pô, será que as empresas que têm mais seguidores são as empresas líderes de mercado? Porque eu sabia que quem tinha mais NPS, né? Para quem não é de marketing, NPS é Net Promoter Score, né? O quanto que o cliente é promotor ou detrator seu. Eu falava assim, pô, tem relação? E tem relação. E quando eu fiz o ranking, eu vi a Sinagro era dos distribuidores o que tinha mais número de seguidores. Como que foi a sacada sua, né? De falar assim, porra, CRM é importante, desse CRM você teve insight para criar o programa de sucessão e, consequentemente, você viu que era uma geração mais jovem e era totalmente digital. Então, as 3 coisas que você trouxe para o mercado, que você foi disruptivo, como que foi seu processo de criação? Eu vi que você muito escuta, mas o que te levou a criar esses 3 movimentos no agro que perduram até hoje? Eu acho que lá atrás, primeiro a gente estava numa empresa que era vanguarda nisso, né? Nós começamos a fazer venda direta para um grupo de clientes especiais do Cerrado em 98, lá na Novartis, né? Que depois virou Syngenta, etc. E aí, falando de CRM, né? A gente começou a ter uma estratégia de relacionamento com clientes que é diferente de CRM, né? Pela estratégia, né? Porque quando você olha para a estratégia de clientes, você tem 3 pilares, né? Um que é a ferramenta que você vai usar, e muita gente confunde que CRM é só a ferramenta, e a sigla quer dizer gerenciamento do relacionamento com o cliente, né? Então, você tem 3 pilares. Uma que é a ferramenta, o 2 que é a governança e o 3 que é o cliente e que estratégia que você vai usar para se relacionar com ele. Então, lá atrás, tinha uma diferença. Eu lembro que quem tentou copiar na época começou pela... Não, precisamos de uma ferramenta... Do software. Cara, cadê tua estratégia, né? A gente começou primeiro pela estratégia. Não tinha, era tudo no Excel. Quando a gente tentou fazer com o Pivotal lá, a gente quase morreu de desgosto. Porque era muito ruim. Imagina, se a gente tem hoje dificuldade com a ferramenta em 2025... Imagina como é que era em 98. Eu até brinco, porque tem uma desenvolvedora, né? Não vou falar o nome aqui... que ela não consegue aplicar 100% da metodologia da ferramenta para gerar a própria demanda de CRM para o time. Tão complexo que é. E óbvio que tem hoje ferramentas melhores do que no passado, e a gente chega lá no teu último ponto. Hoje você tem ferramentas que bem customizadas para o teu negócio, você começa a usar a IA, predição, como é que eu vou fazer um approach diferenciado para determinados segmentos de clientes. Você começa a usar a ferramenta para valer. Antes era só um depositório de informação, né? Hoje é uma evolução gigante. Mas ainda assim é muito difícil. A gente deve estar implementando o Salesforce na Vitia. Cara, vai ser aquela guerra, né? Toda vez que você muda um sistema de gestão, de relacionamento com o cliente, nossa senhora. Mas o mais importante, né, é o que você disse, né? Pô, você tem o CRM, você tem os dados lá, e aí você pegou esses dados, analisou os dados, segmentou os dados, e você falou assim, pô, tem um cara jovem tem uma estratégia interessante aí. Na verdade, a gente começou a fazer, e aí, durante acho que os 10 primeiros anos da estratégia de relacionamento com clientes, o negócio cresceu, né? Começou com 21 clientes. No fim, você tinha 600 grandes clientes importantes e formadores de opinião do Cerrado, que era a tal da estratégia Otto. E aí, rodando, a gente começou a criar. Primeiro, era só uma estratégia de como eu interagia com ele, né? Lembrando do processo lá da Peppers & Rogers, do ID/IP, né? Primeiro você identifica, depois você diferencia, depois você interage, depois você personaliza, né? Também é uma teoria que também não cai de moda. A gente começou, 10 anos depois, a deixar de fazer só... Porque primeiro nós fizemos identificação e interagimos de forma diferente. Você tinha um time que hoje é comum, mas na época não era, um time só para atender esses clientes. Mudamos o jeito de organizar nossa estrutura de vendas para que esse cara tivesse 12 clientes lá e ele tinha que tirar o negócio dele. Naquela época era disruptivo também. Aí, 10 anos depois, nós falamos assim, cara, nós precisamos nos diferenciar
com esse cara? Porque não adianta só ter um time para te atender e ele se sentir importante. O que mais que nós podemos fazer? Aí nós começamos a criar aquelas coisas de prós e ação, conselho. E a história da sucessão surgiu dentro de um prós e ação que era assim... nós começamos a fazer lá aquele processo de sair com quais são as dores, né, do cara naquele momento. E em todos os prós e ação que a gente fez, saiu lá... eu tenho uma preocupação muito forte com a sucessão. Eu não sei para quem eu vou deixar meu negócio, meu filho não se interessa, ou se interessa, eu não acredito que ele está preparado para assumir, ou como que ele vai entrar. E ao mesmo tempo que o agricultor daquela época tinha uma dúvida e uma preocupação com a sucessão, ele também não queria que o filho entrasse. Era uma coisa meio doida na cabeça dele, né? Não, quem fez esse negócio aqui fui eu, né? Eu que saí lá do Rio Grande do Sul, falando do pessoal do Cerrado, eu que saí lá do Rio Grande do Sul, montei uma cabaninha e comecei Eu sofri. Depois de 3 anos só que eu trouxe minha família, de tanto que eu sofri, né? E eu que fiz essa história toda. Então, na cabeça dele, ele tinha essa dúvida. E aí, depois que a gente fez esse prós e ação, nós voltamos lá pro escritório, eu falei, Renato, o que nós vamos fazer? O outro Renato, né? Tinha 3 Renatos importantes lá naquela época. Aí ele falou, pensa em alguma coisa. Aí a gente criou a tal da Academia de Líderes, que era 4 módulos com professores, que chamamos a Invent na época para ajudar a gente a criar lá com o Adriano. E a gente falou, temos um negócio bacana. São 4 módulos onde o filho do agricultor vai chegar aqui. Nós vamos falar de processos dentro de uma propriedade rural, mas vamos principalmente elevar a importância da agricultura e do trabalho que o pai dele faz, o que o avô fez, ou que a mãe faz, né? Tem muita mulher que está à frente do negócio também agora. O quanto é bonito o que eles fizeram, o quanto eles construíram e vamos preparar esse cara para estar com outra cabeça na hora que ele for conversar com o pai dele, né? Sobre, eu tenho vontade de ficar aqui na fazenda. Porque qual que era a preocupação deles? O cara, vou dar um exemplo de um cara que estava lá no Parecis. E aí ele chegou lá sem nada, ele criou, ele tem hoje condições de mandar o filho estudar fora, o moleque foi estudar em Cuiabá, ou ele foi estudar em Goiânia, ou ele foi estudar em Porto Alegre. Aí você tem que falar para ele depois, volta pro Parecis que você tem um negócio para tocar. Então a gente tinha que encantar. E aí nós criamos essa academia. E o dia que nós lançamos lá no encontro, onde estavam lá os 600 agricultores com as suas esposas, e nós falamos, nós temos um negócio, lançamos em alta. O povo chorou, porque botamos um ator lá para filho, abraçava lá em cima. Fizemos um negócio para pegar o cara pela razão e pela emoção. Cara, no dia seguinte a gente tinha 600 agricultores, no dia seguinte nós tínhamos 150 inscrições para a academia. Caramba, 25. E nós falamos, nós temos capacidade de fazer uma turma só. Então vamos fazer uma turma de 30 e já vamos ver como é que a gente começa daqui 6 meses uma turma nova. E a gente tinha dinheiro naquela época para fazer o negócio acontecer. Mas o negócio pegou tanto que a gente parou de pagar para ele. E aí nós lançamos aquele programa de pontos que ele podia trocar por esse tipo de coisa, né? Mandar o filho para academia. Ele podia resgatar os pontos dele, que era só para esse grupo. Hoje eu acho que os programas de pontos se perderam um pouco, porque no fim você troca seus pontos por coisas que não estão ligadas ao cerne da... TV. Aí você perdeu. Eu vou trocar por produto, eu vou trocar por combustível. Não. Cara, isso faz parte... Você parou de mexer com a família dele. Perfeito. Ou com a ideia de vamos montar um grupo seleto, que você vai viajar, só os agricultores fazem parte, aquele senso de pertencimento de um grupo diferente. Então. É o coletivismo, né? Não sei como está mais. Aí surgiu a história da academia e hoje, a primeira turma foi em 2009. Hoje eu tenho amigos, falei com um ontem, eu tenho um grupo até que a gente viaja uma vez por ano junto, que estavam lá, que na época tinham 25 anos, hoje tem 30, estão à frente, tem 40, estão à frente do negócio da família e que foram preparados, entre aspas, e que tem uma relação muito forte com a marca que proporcionou isso para eles, né, na época. Então, essa segunda coisa que você falou passou por isso. E aí, olhando para quando a gente chegou lá na distribuição, eu falei, bom, aqui a gente tem que botar... Se a gente tinha alguma dúvida, se a gente
Porque quando você está numa indústria, você olha, eu vou acessar meu cliente através de cooperativa, de revenda, vou fazer venda direta, vou fazer... enfim, você tem redistribuição, você tem outros acessos e você se prepara e se organiza para fazer através desses acessos. Mas lá, quando você está na distribuição, você só tem um. É o vendedor que tem que ir para o campo tirar pedido e acabou, você não tem outra. E aí a gente, na época, lançou um programa interno que a gente chamou de centralidade no cliente, que a gente queria que a empresa inteira tivesse a capacidade de entender a importância de cada cliente que a gente tinha segmentado nos diferentes segmentos. Lá tinha 6 mil clientes que a gente atendia. E a gente falou, cara, eu quero que a hora que esse cara, que me dá auto share, que paga em dia, que é embaixador da minha marca, cai um pedido dele aqui, que a empresa inteira... Que era o sonho que a gente tentou em todas as empresas que a gente falava. Mas assim, na distribuição, você tem capacidade de fazer isso. A hora que cai um pedido desse cara, esse cara tem que ser tratado do jeito que ele está segmentado e você tem que ter uma proposta de valor para ele que é diferente da outra que você quer conquistar. Né? Esse você quer fidelizar. Né? Você tem que ter ações e propostas diferentes. E aí a gente começou a entender que você tem uma base de dados limpa, interessante, você começa a conseguir se relacionar com esses diferentes segmentos de clientes. E aí é tecnologia, é digital, é trazer a parte de inteligência para trás disso e que não deu tempo ainda porque eu acabei saindo, mas eu tenho isso na cabeça. E outra coisa importante, como o digital e a tecnologia pode ajudar o próprio vendedor da distribuição a sair daquela sinuca que eu falei agora há pouco. Eu tenho 10 empresas aqui dentro e eu tenho todos esses segmentos que eu tenho que fazer venda, do adubo ao foliar. Como é que eu organizo isso? E acho que o digital consegue, a tecnologia que hoje você pode criar, a gente estava na época criando um app que deixasse o cara sentar na frente do agricultor e ir fazendo. Bom, vamos falar sobre adubo. Então, abria lá uma telinha, o que eu tenho aqui para te oferecer, como é que tá teu solo? Eu vi aquele talhão, não sei o quê. Vamos para o próximo passo, tratamento de semente. E aí você tem que usar a tecnologia para ajudar esse cara, né? Então, eu acho que é inevitável que eu olho hoje e vejo dentro do negócio de biológico que a gente tem uma oportunidade gigante de usar a tecnologia e o digital, porque essas dúvidas que existem... Tem que ensinar, né? O cara também, às vezes, não sabe na frente do agricultor. Mas se ele tiver uma ferramenta, um agente digital para tirar a dúvida dele, de você colocar uma dúvida no teu celular ali em alguns minutos, ou que ele vai embora onde... Hoje em dia as fazendas estão tudo pegando celular também, né? Depois do Elon Musk, os caras estão... A Claro, acho que a Claro também. Eu estava lá na 163 semana passada. Eles meteram a antena para tudo quanto é lado. Então, você ter uma coisa para te auxiliar, né? A tirar um pedido consultivo, que traga conteúdo, né? É um negócio que eu acho que também vai fazer diferença no futuro. Né? Excelente. Eu acho que o papo aqui tá excelente. O tempo faltou assunto. Faltou tempo. Faltou um monte de pergunta aqui. Um monte de pergunta. É uma aula. Eu falei para vocês que ia ser uma aula de marketing, ó. Não é. Aprendi muito com esse cara também. A gente trabalhou junto e... a gente estava num ambiente muito produtivo, né? E, cara, marketing é um negócio apaixonante, porque... E marketing é um negócio... Sem querer te interromper, não sei o que você ia falar, mas... tem muita gente que acha que marketing ainda... É difícil até explicar para minha filha, eu acho que eu já consegui. Para minha mãe, eu já estou tentando há uns 30 anos. Que marketing não é propaganda. Exato. E que marketing não é gastar dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro para fazer marketing. Meu filho, marketing é estratégia. Exato. É como que você vai levar teu produto. É lógico que você envolve um pouco de investimento, mas é estratégia. É falar de acesso, é como que eu vou segmentar, como que eu vou segmentar meu acesso, como é que eu vou trazer os melhores canais para estar perto de você. É falar de produto, né? Hoje a gente tem um portfólio gigantesco lá. E toda empresa que você vai e fala assim... Deixa eu entender seu portfólio aí. Isso aí você descobre que 80% das suas vendas está em 8, 10 produtos. E você tem 70 na... Exato. É fazer gestão de portfólio, é fazer gestão de preço. Como é que eu estou bem posicionado? Como é que... eu precifico. Eu precifico e consigo
tá competitivo, falando do biológico, contra os biológicos, contra os químicos. Marketing é falar de... sim, falar de promoção, né? Aí tem as novas... Que marketing hoje não é mais os 4 P's, né? O próprio Kotler falou que outro dia ele foi... Que você tem... Onde você falava... 8 P's, né? Não, onde você falava de promoção, é os 4 Cs agora. Você fala de comunicação, né? Onde você falava de produto, você fala de cliente. Onde você falava de precificação, você fala de custo. Custo de servir, né? Qual que falta? Acesso. Praça. Em vez, você não fala mais de acesso, você fala custo, oportunidade, onde que eu vou... então, assim, tem uma evolução e é apaixonante, porque falar de marketing não é realmente gastar dinheiro e falar, eu vou fazer outdoor ou eu vou participar de todas as feiras. Como que eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, racionalizar, priorizar e colocar aonde realmente vai fazer a diferença para eu colher melhores resultados, ganhar share, ganhar a fidelidade do cliente e crescer de forma sustentável. Eu acho que esse é o papel principal, que até para a gente fazer encerramento. Muitas vezes eu também trabalhando com marketing no agro já há bastante tempo, com bastante clientes, eu vejo que muitas vezes é isso mesmo, sabe? Olha o marketing em cima de um único... vamos fazer isso porque precisa fazer. E às vezes eu falo, vamos colocar o farmer no centro das ações. E muitas vezes não existe essa estratégia. Como que eu vou chegar? Como que eu vou manter? Como que eu vou reencantá-lo? Ou como eu vou encantá-lo? Como eu vou manter no núcleo ali que a gente fala de explorar, né, ele a todo momento? Como que eu vou manter ele aquecido, explorando para realmente eu conseguir aproveitar ele nessa cadeia? Eu acho que falta muito hoje no setor do agronegócio estratégia para a gente realmente chegar mais longe. Exatamente isso. Eu falo assim, com meus alunos eu falo assim, olha as empresas do agro e você vê as empresas que são dirigidas por marketing e as empresas que são dirigidas pela área financeira ou pela área de supply. Olha a diferença de estratégia. Olha como essas empresas conseguem passar a mensagem mais clara. Porque quando você vai fazer uma peça, quando você vai fazer um outdoor, cara, tem que estar ligado com o posicionamento que você quer passar, tem que estar ligado com o cliente que você quer atingir, tem que estar ligado com o valor que você quer capturar. A régua de comunicação. Então, esse é um negócio que as modinhas me incomodam, né? Hoje o cara de marketing, ele pensa em usar um influenciador digital para colocar a marca dele lá e fala... Ele quer fazer o ROI disso. Eu tô gerando views. E outra coisa do marketing que é super importante é ser consistente, né? Exatamente. Cara, a hora que você escolheu, é lógico que você tem que revisar todo ano para entender se você está indo para a direção correta, mas consistência é um negócio absurdo. Claro. Ou você é consistente, quantas empresas a gente viu tentando copiar, aí você fazia 1, 2 anos e falava, não, se tiver um negócio para cortar, corta aqui. Aí cortava, acabou. Exato. Você não tem consistência, você não consegue colher fruto. E marketing, em qualquer lugar, é uma jornada, né? Você também não colhe frutos do ano seguinte. Perfeito. É uma coisa que você vai... É médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Estratégia de curto, de médio, tem de longo. E tem tudo a ver com a cultura da empresa, né? Porque se for uma cultura de troquei o CEO, troquei a cultura, você fala, para onde eu vou agora, né? Exato. As grandes empresas do mundo que têm uma cultura muito forte, têm uma estratégia muito consolidada e consistente, né? Um monte de exemplo bacana, né? E assim, a gente acha que não dá para comparar empresas do agro com grandes empresas, mas é tudo questão de você ter padrões, rotinas, cultura, né? Você olha, dá para comparar a Disney com uma empresa do agro? Dá, velho. Dá. Dá para comparar outras empresas de sucesso? Dá. Por quê? Tem a ver com cultura, em você entender suas fortalezas, para onde você quer, ou entender o cliente, para onde você quer ir, né? E entender o cliente, fundamental. Não, e é sempre assim, quando você está na frente do cliente, o cliente, ele não te compara com o seu concorrente, ele te compara com quem serve ele. Exato. Né? Se você, somos todos consumidores, né? O cara vai na Disney, o dia que você fizer um evento, ele vai estar te comparando com um cara como ele foi na Disney, que experiência que ele teve lá. É muito legal isso, né? E o que você falou de cultura, né? Eu sempre falo assim, cultura é aquilo que o seu colaborador faz quando você não está presente. Sem perceber. Olha as suas empresas e fala assim, empresa de cultura forte tem estratégia forte. Exato. Mas bacana. Acho que é isso, né? Tá muito legal. Renato, eu fiquei muito feliz. Renato Miranda, obrigado, cara, pelo seu tempo, por estar aqui presente com a gente. Baita papo, aprendizado. Acho que o próprio nome diz, a gente faz rotação de culturas aqui, que realmente a gente conhecer pessoas, culturas, modos diferentes de pensar, não só dentro do Brasil, mas também outros
lugares, né? Então, pô, queria agradecer muito seu tempo por estar aqui com a gente, Agradeço. dividindo seu conhecimento. E Renato, mais uma vez, Obrigado. Muito pelo legal tempo. esse papo, né? Eu falei, eu sou fã, acho que nós somos de uma escola que, né? Se nós formos citados, você citou o Maércio, puta, mas a hora que eu lembrar Silvio Santos, Renato Guimarães, né? Biasotto. Cara, era uma escola de marqueteiro que... E era tudo agrônomo. Eu falei, pô, não tinha jeito de eu não ir pra esse lado de marketing também com tantos professores aí. Mas é Ótimo. primeiro a conversa que eu faço nesse sentido, e assim, agradeço vocês por deixar a conversa fluir, ser gostoso, porque eu tava preocupado, falei, pô, como é que será que vai ser essa história, né? E eu que agradeço, foi muito gostoso o papo. Assim, Não, legal, e bacana. sucesso nessa nova jornada, Obrigado. sucesso na VIT aí. Temos uma né? oportunidade gigante lá, é uma empresa bacana, estou muito feliz. Legal. Legal. Renato, obrigado de Obrigado, novo, vocês. sucesso. E toda a audiência, obrigado mais uma vez por estar presente conosco aqui nesse mesmo dia, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, encontro marcado com vocês. Né? Agradecendo o Renato, Notícias Agrícolas, eu representando a Macfor aqui. Uma ótima tarde para vocês e um bom resto de semana. Legal, pessoal. Até mais.